Hoje à noite, eu quero conversar com você sobre um assunto, sobre um tema que Deus colocou no meu coração na semana passada. Na semana passada eu estava aqui durante o dia, estava a trabalho aqui, e Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu queria conversar com você um pouquinho a respeito da seguinte situação. Quando nós encontramos a Deus, quando nós encontramos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, o que acontece é que nós nos colocamos numa rota de colisão com dificuldades, nos colocamos numa rota de colisão com as guerras, com os problemas. E pensando nisto, eu comecei a me lembrar de algumas coisas que Jesus ele nos disse. O que Jesus deixou registrado para a gente. O que Jesus ele nos ensinou. O que Jesus deixou então como aprendizado, como legado. E eu me lembro logo no capítulo 5 de Mateus, quando o Senhor Jesus, ali no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, lá no verso de número 11 e no verso de número 12, Jesus ele faz uma afirmação, Jesus ele faz a seguinte afirmação. Ele nos chama e chama os discípulos dele e a todos aqueles a quem o servem de mais do que felizes. E ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Olha que interessante. Quando vos perseguirem. E Jesus diz mais, Jesus diz assim: e mentindo, disserem todo mal, é isso que Jesus diz, contra vós. E a razão deste mal contra os discípulos, contra aquele que entrou em rota com essa de colisão contra essa turma, contra toda essa cultura, Jesus diz no verso 11: por minha causa, tudo isto acontecer com vocês por minha causa. Só que aí Jesus diz o seguinte, no verso 12, Jesus diz assim: alegrem-se, alegrai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim, diz Jesus, perseguiram os profetas que foram antes de vocês, que existiram antes de vocês. Eu me lembro também do nosso grande professor Jesus, quando numa outra, aliás, em uma parábola, que você conhece muito bem essa parábola, quando Jesus ele diz a parábola, ele narra a parábola do semeador, que está registrado em Mateus, no capítulo 13. E quando na intimidade com os seus discípulos, depois que Jesus narrou a parábola, os seus discípulos não conseguiram compreender o significado daquelas sementes que caíram lá no meio do caminho, a ave do céu comeu a semente, aquela semente que caiu entre as pedras e, na verdade, cresceu, mas veio o calor do sol, o calor do dia, e toda a projeção de um dia, e ela morre, aquela que caiu nos espinhos, e aquela que caiu em boa terra. E eles perguntaram para Jesus, na intimidade de Jesus, o que Jesus estava querendo dizer com isso. E Jesus disse o seguinte, no verso 20 do capítulo 13 de Mateus, ele diz o seguinte, que aqui foi a semente que foi semeada. Ele diz aqui no texto: nos lugares pedregosos, no meio de um terreno onde existe pedras, e tão somente pedras, este é o que ouve a palavra. E olha a explicação de Jesus para a parábola. Estes são aqueles que ouvem a palavra e recebem, eles logo recebem essa palavra com muita alegria no coração. Eles recebem a palavra como algo realmente diferente em seus corações. Só que aí o verso 21 diz assim: mas não tem raiz em si mesmo.
E ele continua dizendo, antes é de pouca duração. E aí Jesus ele fala, olha o que Jesus diz, gente. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra. Ou seja, essa rota de colisão por causa da palavra, por causa do encontro genuíno com Jesus. E logo ele se escandaliza e ele então abandona. E sem falarmos de um outro momento na vida de Jesus, do exemplo que Jesus deixou com a gente, quando Jesus ele diz o seguinte, nesse texto que desde quando eu me converti, ainda garoto, que eu ouço tantos e ouvi tantos pastores falarem, repetirem o texto, e você conhece esse texto, que é João 16, capítulo 16, o verso 33, quando o Senhor Jesus ele fala assim que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos angústias, no mundo nós teríamos perseguições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E olhando para Jesus, olhando para aquilo que Jesus deixa como legado para a gente, para a verdade que Jesus nos ensina, para aquilo que Jesus nos traz nos evangelhos, eu fico pensando por que então que o discurso e a pregação de muitos hoje, elas carregam uma outra tonalidade, um outro som. Por que as pregações de hoje, elas são pregações em muitos lugares, de muitas pessoas triunfalistas, aquelas pregações onde algumas vezes eu já tive a oportunidade de ouvir de uma determinada pessoa que participava em reuniões de pessoas que trabalham com a mente sob essa única hipótese, que a pessoa me disse assim, poxa pastor, eu me sentia totalmente fora de toda aquela realidade, porque nada daquilo acontecia comigo, eu me via tão pequenininha, tão vivendo uma situação de conflito, de angústia, de pouco recurso. Então por que na verdade hoje nós percebemos uma pregação totalmente diferente daquilo que Jesus nos ensina? E aí a gente começa a refletir. E a minha reflexão, e a nossa reflexão pode ser no seguinte sentido e no seguinte aspecto. Quem está correto? Quem está dizendo a verdade? Jesus, com tudo aquilo que ele nos ensina, com tudo aquilo que os evangelhos nos revela acerca de Jesus, acerca da vida que ele teve, acerca do que aconteceu com ele, e acerca daquilo que ele entende como reino de Deus, como segui-lo, como ter um Deus dentro do coração. Quem que fala a verdade? Jesus ou os nossos atuais, alguns logicamente, não são todos, eu conheço muita gente boa, mas alguns pregadores que hoje falam e trazem para o povo este ensino tão fora da realidade da palavra de Deus. Ou talvez a mesma pergunta, mas sob um outro ângulo, né? Sobre o seguinte ângulo. Então, quem mentiu? Quem está mentindo? Quem está errado? Quem está equivocado? E o curioso que quando nós ouvimos isto, e quando nós nos permitimos nos guiar por isto, a gente começa a ter algumas reações diferentes. A gente começa, na verdade, então, a sentir atração pelas coisas da vida. A gente começa, então, a ter uma atração pelas coisas que o mundo nos reserva, que o mundo nos dá. Só que a gente olha para Jesus, a gente olha para os apóstolos, e a gente vê neles, em Jesus, nos apóstolos, uma forma de viver o evangelho tão diferente, tão diferente, tão diferente de tudo, meus irmãos. Isso nos chama a atenção. Quando
eu falo a respeito destas coisas que nós ouvimos e a gente, de uma maneira, sem que a gente perceba, isso vai entrando na nossa alma, na nossa mente, no nosso ser. E às vezes nós nos pegamos inclinados para amar o mundo. Eu me lembro, por exemplo, de algo que Jesus disse há muito tempo atrás. Jesus também disse isso quando ele viveu aqui nessa terra, que é a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 14, aliás, 17, no verso 14, quando Jesus ele faz uma afirmação que o mundo odiava os discípulos. O mundo odiava a todos aqueles que tinham a marca, o selo de um discípulo de Jesus. O mundo os odiava. E a razão desse ódio era uma só. Jesus, ele disse, Jesus informou, Jesus afirmou do ódio que o mundo, que o sistema, que a sociedade demonstrava para com os discípulos. E Jesus, ele diz a razão. Ele diz a razão, ele fala assim, ele os odiava, o mundo odiava cada um deles por uma razão, porque eles não eram do mundo. Eles não pertenciam ao mundo. E aí eu volto pensar aqui junto com você e refletir. Quando a gente começa a amar o mundo, os sonhos mudam. A nossa mente, ela trabalha por um lado totalmente diferente daquilo que o Evangelho nos ensina. O Evangelho nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas. O Evangelho nos ensina a priorizar o reino de Deus sobre todas as coisas. Só que a gente começa a ser marcado por esse vírus que não é o corona, mas é um vírus também que mata. Só que ele mata a alma da gente. Ele fere aquilo que nós somos como uma estrutura totalmente interna, na alma, no ser, aquilo que vai nos custar caro. Então, olhando para isso, eu me lembrei de uma palavra que o apóstolo Paulo ele pregou e escreveu uma carta a uma igreja, a igreja dos Filipenses. E o apóstolo Paulo, ele escreveu essa igreja no capítulo 1 da sua carta, e no verso 27 até o verso 30, Paulo trouxe algumas informações para a gente a respeito disto. E no versículo 27, Paulo fala assim, somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo, somente portai-vos de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer eu esteja com vocês, e ele diz mais, quer eu esteja ausente, eu quero ouvir, eu ouça acerca de vocês, que vocês permanecem firmes num só espírito. E Paulo também diz mais, ele fala, combatendo juntamente com uma só alma, pela fé do Evangelho. Talvez na sua tradução diga fé evangélica. Então, quando eu olho para esse texto aqui, de Paulo, e depois disto que eu disse inicialmente, dessa minha fala introdutória, eu fico percebendo aqui que Paulo, ele começa a desenhar um modelo para a gente de um homem, de um ser humano que realmente carrega no coração essa certeza deste encontro com Deus e carrega no coração essa certeza de que este encontro com Deus, ele também vem com as implicações da gente ter entrar numa rota de colisão com tribulações, com perseguições, com dificuldades, que foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus disse. Então ele fala aqui nesse verso que eu li, que existe um perfil, existe um modo de ser, existe uma maneira de ser, que a gente possa dizer, poxa, esse sujeito, ele vive com dignidade, ele tem a dignidade de carregar essa marca e de viver com dignidade para com o Evangelho de Cristo. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o apóstolo Paulo, ele tem na mente dele alguém quando ele fala a respeito disto. Paulo, ele tem uma régua de corte. Paulo, ele tem dentro do coração dele, na mente dele, um exemplo a seguir. E o exemplo de Paulo, com certeza, é Jesus. Basta nós lembrarmos daquilo que o apóstolo Paulo disse, daquilo que o apóstolo Paulo comentou, falou e escreveu, quando ele disse assim, ó, se vocês querem imitar a Cristo, me imitem.
Olha que autoridade, olha que dinâmica de vida que um homem chega. Se vocês querem imitar a Cristo, me imitem. Ou em uma outra forma que a Bíblia nos traz, me imitem. Sigam os meus passos que vocês estarão imitando a Cristo. Eu gosto demais de Paulo, porque Paulo, se bem que nós aprendemos que fora de Jesus os modelos são perigosos, nós temos modelos na nossa mente e pessoas em nossa construção mental que de repente venham roubar o lugar que Jesus merece dentro de nós. O lugar que é só de Jesus. Mas, por exemplo, Paulo, quando ele escreve essa mesma carta, no capítulo 4, Paulo diz o seguinte, depois dele falar sobre aquele texto do verso 8, que tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, puro, tem que habitar o nosso coração, se existe virtude, se existe louvor, é isso que a nossa mente tem que ser preenchida e ocupada. Eu gosto demais do que Paulo vai dizer no verso seguinte. Paulo fala assim, o que vocês viram em mim, o que vocês aprenderam em mim, o que vocês ouviram de mim, pratiquem tudo isto, e o Deus de paz será convosco. Então Paulo, quando ele fala sobre dignidade do Evangelho, quando Paulo traz essa informação de nós vivemos com essa dignidade, meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma que Paulo ele tinha um exemplo, Paulo tem alguém como exemplo, Paulo está exatamente pensando em Jesus, o modo que Jesus vivia, o modo que Jesus existiu, a forma que Jesus procedeu, as atitudes que Jesus teve na terra como ser humano. E se a gente olha para os exemplos de Jesus, por exemplo, número 1, o exemplo dele em relação a Deus. Qual era a postura de Jesus em relação ao seu Pai? Jesus amava a Deus. Jesus ele tinha muito desejo de estar com Deus. Jesus como ser humano, o verbo que se fez carne, o logos que tomou um corpo, ele como homem, ele respeitava todas as limitações humanas dele, já que ele era 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele na verdade, ele desejava, ele almejava ter contato com o Pai. Ele era um homem de oração. Ele orava às madrugadas. Jesus ele tinha esse desejo de estar com Deus. Estar com Deus para Jesus não era uma obrigação. Estar com Deus para Jesus não era algo que tinha que ser uma coisa de cumprir tabela. Não, ele estava porque ele amava a Deus. Quando Paulo fala dessa dignidade da vocação evangélica, da fé evangélica, e nessa tradução que eu estou, ele fala do evangelho, o que Paulo está pensando aqui em Jesus, Paulo nos mostra, realmente, Paulo tem em mente a pessoa de Jesus, e Jesus valorizava o conhecimento das Escrituras. Jesus, ele amava a palavra de Deus. Ó quanto amo tua lei, ó quanto amo tua lei, minha meditação em todo dia, do Salmo 119, para Jesus não era só um cântico, como talvez para muitos de nós é um cântico. Não, ele amava as Escrituras. Afinal de contas, quando você recorda um pouquinho do viver de Jesus, você o encontra com 12 anos, discutindo, na verdade, conversando com os grandes respeitados da época deles, os doutores da lei, e eles carregam, olhando para Jesus, dentro deles uma impressão enormemente positiva do que Jesus dizia, o conhecimento de um garoto de 12 anos a respeito da lei. Outra coisa que a gente vê, que Paulo nos ensina, é que ele obedecia os mandamentos. Porque sabe, gente, uma coisa extremamente importante, não adianta a gente só conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Até porque eu já ouvi alguns pastores falarem, e eu concordo com eles, o diabo conhece a Bíblia talvez muito melhor do que qualquer um de nós. Ele conhece as Escrituras. Quando lá no monte, lá no deserto, quando ele leva Jesus ao pináculo do templo, ele cita o Salmo 91. Mas é só conhecimento. E Jesus, ele conhecia, Jesus ele tinha esse conhecimento, é verdade, Jesus carregava nele esse aspecto do conhecer, só que Jesus ele obedecia. Outra coisa que Paulo tem em mente, com certeza, é que esta dinâmica da fé evangélica, de saber que mesmo na rota de colisão com lutas, Deus está com a gente,
Como eu preguei aqui há 15 dias atrás, do Salmo 46, como a gente vê grandes textos nas Escrituras, e a gente pode ver na nossa vida, nós temos exemplos, mas essa situação aqui, essa consolidação da fé evangélica, ela acontece para o lado de dentro. Ela acontece dentro da gente. Tudo que é só uma expressão para o lado de fora, sem ser uma realização para o lado de dentro, tem prazo de validade. Agora, quando o encontro ele é genuíno, isso acontece dentro da gente. E olha que Paulo diz aqui no verso 27 que eu li, ele fala assim, é na minha ausência ou não, ou seja, eu estando perto ou não estando perto. Eu estando observando vocês ou não observando vocês. Porque nós nos escondemos dos homens, tantas vezes, né, na maioria delas. Só que interessante, o pastor Ivaldo um dia pregou isso na nossa igreja, lá na Valentim, dizendo que se ele ficasse conosco 24 horas por dia, talvez muitos de nós não teríamos as ações, as atitudes que nós teríamos longe dele. E eu me lembro de uma fala dele que ele dizia assim, vocês temem mais o homem do que a Deus. A gente esconde do pastor, acha que esconde do pastor, ou até esconde, porque tem atitudes diferentes, mas de Deus a gente não esconde, porque Deus nos vê Deus nos enxerga. Deus sabe de todas as coisas. E Paulo também fala aqui nesse verso 27 sobre essa disposição de lutar pela fé evangélica. Foi que Jesus deixou para a gente como legado. Aí no verso 28, Paulo diz assim, gente, olha, e que em nada, melhor dizendo, ele diz assim, estáis atemorizados pelos adversários. O que para eles, olha que Paulo diz, gente, o que para eles, os adversários, é indício de perdição, mas para nós, ou para vós, de salvação. E isso vem da parte de Deus. Então, quando você recebe Jesus no seu coração, e eu dizendo para você sobre essa rota de colisão, o que eu entendo é que haverá sim adversários, haverá sim adversidades que vão tentar nos intimidar. E uma coisa curiosa, eu acho que nessa parte aqui, o que Paulo diz vale tudo. Toda a adversidade, todo o adversário, a começar de Satanás, o nosso maior adversário, a começar por ele, mas não se esgota nele, tão somente nele. Nós mesmos, o nosso corpo, a nossa estrutura humana, muitas vezes nós lutamos contra aquilo que nós cremos, contra aquilo que nós queremos fazer. É aquilo que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 7, que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, e o mal que ele não queria fazer, ele já estava fazendo. E olha que Paulo diz assim, diz nesse verso, que esses adversários que entram em rota de colisão conosco, com aquele que recebeu Jesus no coração, estes adversários, para eles, o que eles estão fazendo sem que eles percebam, isto é um caso de perda. É perda. E aí eu me lembro daquilo que Jesus disse, de tantas coisas que Jesus falou a respeito de uma situação que foge do cotidiano e foge da verdade que nós vemos na nossa vida, a verdade entre aspas. Jesus disse assim uma vez, né, que são os paradoxos da vida. Jesus falou assim, quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E quem achar a sua vida e negar Jesus, vai perder a vida. Ou seja, e aqui então Paulo diz exatamente isso, dessas pressões, dos adversários que vêm até nós, que batem de frente contra nós, que vêm para nos roubar a paz, tentar fazer com que a gente não consiga permanecer neste caminho, neste processo da fé evangélica. Eles batem de frente e acabam ferindo aquilo que nós cremos. E aí Paulo diz exatamente isso, que aquilo que para eles é um sinal de perdição, e aquilo que eu disse agora, para Jesus aquele que perde a vida por amor à palavra, por amor a ele, acha a vida. E para eles, Paulo diz aqui nesse verso, que é um sinal de perdição, para nós
funciona do lado oposto. Na verdade, é a palavra de dois gumes, é a palavra que corta para os dois lados. E aqui o funcionamento, é totalmente oposto. Ele serve de salvação. E no verso 29 aqui de Filipenses e no verso 30, Paulo fala assim: pois vos foi concedido. Algumas traduções aqui, nessa que eu estou, fala por amor. Na tradução, na linguagem atualizada, fala de graça. E olha o que Paulo vai dizer aqui nesses dois versos, meus irmãos. Ele fala assim: pois vos foi concedido, por amor de Cristo. E aí algumas traduções falam graça de Cristo. Na linguagem, na Nova Versão Internacional, ela usa uma outra palavra que agora me foge um pouquinho, não me lembro, acabei me esquecendo agora, mas que também tem o mesmo significado, mas de uma maneira um pouco mais compreensível para aqueles que não conhecem tanto a linguagem da Bíblia ou das Bíblias mais tradicionais. Mas olha o que Paulo fala: porque foi concedido a vocês por amor de Cristo. E aí, não somente crer nele, mas também padecer por ele. E aí alguém vai dizer: não, eu estou fora disto, mas que graça é esta? Que favor é esse? Que amor é este? Mas Paulo diz isso: pois foi concedido a vocês por amor de Jesus, de Cristo. O Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que anda conosco, que nos abençoa. Ele deu e concedeu a nós a graça de não só crer nele, mas também de padecer por ele. Ou seja, é o pensamento que eu estou desenvolvendo com vocês hoje. Conheceu Jesus, você entra numa rota de colisão com o padecer, com o sofrer, com a angústia. E aqui eu não estou pregando que a gente vive sofrendo a vida inteira, mas eu estou dizendo para você que tem momentos sim de sofrimento. Tem momentos sim de dificuldades, e tem sofrimentos que a causa deles exatamente, elas têm como referência, como base, o fato de você ter recebido Jesus de verdade. Você não ser simplesmente um pseudo-cristão, ou ser um cristão nominal, apenas que carrega um nome, mas de fato você encontrou Jesus. E aí no verso 30, Paulo fala assim: tendo o mesmo combate que em mim tendes visto agora, e ouvis e está em mim. Ou seja, o que Paulo diz aqui então nesses dois últimos versos, Paulo está dizendo assim que o padecimento por Cristo, embora não pareça, embora a gente não note, é um ato de amor, é um ato de graça de Deus, é um ato de graça de Deus para mim e para você. Meus irmãos, o que Jesus nos ensinou em tudo aquilo que eu falei no início, o que Paulo nos ensina nessa passagem, nesses dois versos, é uma coisa que você tem que entender: o pacote é completo. Eu não quero seguir Jesus só porque tem bênçãos. Eu estava ouvindo domingo o Ed pregar, o pastor Ed René, ele estava falando que a nossa consciência de bênção para a gente é um projeto bem realizado, que um projeto alcançado, bênção para a gente é o recurso que nós temos, bênção para a gente é um sonho que você teve, que você realizou, mas ninguém consegue enxergar a bênção de Deus diante de um caos que se instala, diante de uma crise que chega, diante de uma dificuldade que chegou, que Deus está querendo tratar com o nosso caráter, que Deus está querendo nos moldar, que Deus está querendo nos transformar. A gente não consegue enxergar, porque a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa constituição mental, a construção mental, melhor dizendo, ela trabalha nessa condição, por conta de tantas coisas que nós ouvimos, que tem que estar tudo certo. Só que eu sei que Paulo, ele fala uma coisa que às vezes me assusta, quando eu olho para algumas situações, que o apóstolo Paulo fala assim: se nós esperarmos de Deus somente nesta vida, para essa vida que é tão curta, essa vida que é tão pequenininha, ainda que alguém viva 90, 100 anos, mesmo assim, o que são 100 anos perto da eternidade de Deus e perto de tudo que Deus é? Se nós esperarmos de Deus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E o pacote é completo. Eu me lembro, por exemplo, quando aquelas pessoas queriam seguir Jesus. Ah, não, eu vou te seguir, Jesus, eu vou com você até onde você for, eu estarei com você. O escriba queria, um discípulo queria. Ah, deixa eu enterrar primeiro o meu pai, depois eu te sigo. Jesus, ele chegou e fez uma afirmação. Jesus disse assim que as raposas, lá em Mateus 8:20, elas tinham seus covis, e as aves dos céus tinham os seus ninhos para descansar,
mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, é isso que ele diz. E sabe, gente, eu vejo no apóstolo Paulo autoridade para dizer o que ele diz. E é exatamente isso que eu e você temos que ter, autoridade para dizer o que dizemos, autoridade para afirmar o que afirmamos. E quando Paulo fala no último versículo aqui, no versículo 30, eu vejo aqui Paulo dizendo o seguinte, tende o mesmo combate que vocês viram em mim. Paulo diz isso para os irmãos de Filipos, vocês estão vendo como eu combato. E Paulo fala assim, agora vocês estão vendo, né, tende essa mesma posição, esse mesmo posicionamento, e agora vocês também prestem atenção, ouçam que isso que vocês estão passando já está em mim há muito tempo, já existe em mim. E aí eu leio um texto com vocês de 2 Coríntios, no capítulo 12, do verso 23 em diante, que olha como Paulo ele fala de algo que ele vivia, ele ensina algo que era uma realidade na vida dele. O apóstolo Paulo, ele fala assim ao escrever 2 Coríntios, no capítulo de número 11, né, do verso 23 em diante. Quer ver? Deixa eu só abrir o texto aqui para ler. E olha que coisa curiosa o que Paulo está colocando aqui para os irmãos de Coríntios. E aí Paulo nos demonstra e deixa muito claro aqui. 2 Coríntios capítulo 11, ele fala assim no verso 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais do que eles, mais em trabalhos, mais em prisões então muito mais, ao que ele diz, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes, dos judeus 5 vezes recebi quarentena de açoites menos 1, 3 vezes eu fui açoitado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia eu passei na voragem do mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha própria raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, existem falsos irmãos, que interessante, né? Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, e além destas coisas que são exteriores, que são marcas no físico, na mente, na alma, pode ser, existe ainda diariamente o que pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Aí Paulo pergunta, quem não enfraquece que eu também não enfraqueça? E quem se escandaliza que eu também não me abrase? E aí Paulo diz isso então, ou seja, Paulo então, quando ele fala aqui para os irmãos de Filipenses, Paulo está dizendo de algo que ele viveu, de algo que era real para ele. E ele fala que a realidade que eles estavam vivendo, os irmãos de Filipos, era uma realidade dele presente há tanto tempo e continuava existindo. E eu termino, e eu concluo essa minha fala hoje com vocês, dizendo o seguinte, que nos evangelhos aqui que eu leio, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando eu leio também um pouquinho a respeito dos apóstolos, eu vejo Jesus, eu vejo os apóstolos, eu vejo os nossos irmãos do primeiro século, e mesmo depois que viveram um pouquinho mais para frente, vivendo num cenário totalmente diferente do cenário que nós vivemos hoje. Muito diferente. Os apóstolos de hoje não têm nem comparação com os apóstolos do passado. Os apóstolos de hoje, na verdade, não dá para comparar. Mas eu vejo exatamente isso. Hoje, o que é oferecido para mim, o que é oferecido para você, o que nos são colocado como propostas, são coisas que nos levam a amar as coisas da vida mesmo, infelizmente. Nós temos que nos aperceber disso e tomar muito cuidado. A gente acaba ficando num caminho onde existe uma concorrência. Eu amo a Deus ou amo as coisas da vida? Eu amo mais a Deus ou amo as coisas da vida? Eu me lembro de uma irmã, há muitos anos atrás, eu tinha meus 18 anos, eu não esqueço dessa fala dela, ela era uma menina também, hoje está com mais de 50 também, da minha época também. Eu lembro um dia que ela falou assim para mim, ai Cássio, eu não queria que Jesus voltasse. E eu falei, por que, irmã, que você não queria que Jesus voltasse? Ah, não, eu quero casar primeiro. Eu achei tão interessante aquilo, porque na mente dela, o casamento era algo muito melhor do que a volta de Jesus, do que viver com Jesus para a eternidade, né? Hoje, meus irmãos, as pessoas nos querem fazer
que acreditar e viver lutas é um sinal do descuido de Deus, é um sinal do descaso de Deus. E com isso a gente olha para as dificuldades como essa ferramenta de descuido de Deus. A gente nunca olha para as dificuldades como uma oportunidade de crescimento. E olha, para terminar mesmo, Silas quiser vir se aprontando aqui, Silas, olha o que o apóstolo ainda fala para esses irmãos de Filipos, para encerrar a minha fala, mostrando para você que crise, que dificuldades são momentos importantes para nós. O apóstolo Paulo fala assim, ó, no verso 12 desse mesmo capítulo, capítulo 1. Eu quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, ele está falando das prisões dele, têm antes de tudo contribuído para o progresso do Evangelho. E de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que eu estou em prisões. E também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para, sem temor, falar a respeito da palavra de Deus. Então eu vejo exatamente isso, eu acredito nisto, que mesmo numa rota de colisão com as lutas, se nós nos lançarmos diante de Deus de verdade, não viver a experiência da minha mãe com Jesus, a experiência da minha esposa com Jesus, não, eu tenho que ter a minha experiência. Eu me lembro também da irmã Cida do Ferrazópolis, hoje ela não está mais lá, ela mora no interior, a Cida do Bento dizendo uma vez na igreja do Ferrazópolis, nós temos que orar para que nossos filhos tenham experiência com Deus, a experiência deles. Eu preciso ter a minha experiência. Que Deus nos abençoe, viu, meus irmãos? Que Deus nos faça entender que encontrar Jesus tem luta sim, não é toda essa facilidade que muitas pessoas dizem. Antes de vir para cá, eu estava no YouTube e eu vi lá um canal que eu sou inscrito, que eles colocaram os vários pastores de hoje falando quando o coronavírus chegou. Vários. Eu não vou citar nome de nenhum deles. Tem brasileiros e tem americanos. E todos eles falando com certo deboche em nome de uma autoridade. Só que hoje eles estão vendo que não funciona muito, não é muito bem assim que funcionam as coisas. Deus é Deus, Deus é bom. E eu entendo que tudo isto, existe para nós uma chance de nós aprendermos alguma coisa. O que eu vou aprender, talvez seja diferente do que você vai aprender. O que eu vou passar a dar valor, talvez seja diferente. Talvez ninguém aprenda nada. Talvez algumas pessoas aprendam com o medo de morrer, o susto de morrer. Mas depois que tudo se acalmar, as coisas, na verdade, voltam na mesma estaca, ou para alguns voltam a ser até de um modo pior. Que você possa amar Jesus em todo momento.